Então, boa tarde, boa noite, bom dia a todos que vão assistindo o gravado. Hoje nós estamos no domingo de Páscoa de 2025 e estamos na leitura da carta 6. Mas nós vamos ler um trechinho da carta 2, quando Jesus fala, participa da Santa Ceia e ele fala como ele estava naquele momento, como foi para ele, e a crucificação, né? O sentido dela para nós, que ele diz na carta. E aí, antes de começar essa leitura, a gente faz nosso momento de oração, de prece, que está nas cartas. Depois medita por 2 minutos, porque é o momento de estar no seu silêncio interior, que é uma orientação de Jesus também do quanto isso te aproxima do divino que você é, porque é no momento do seu silêncio interior que você se reconecta. Então, a gente faz esses 2 minutinhos simbólicos que você, ao longo da semana na sua casa, pode fazer quanto tempo sentir que consegue calmar os pensamentos, se concentrar um pouquinho. Depois a gente faz a afirmação, que Jesus, nas cartas complementares, fala de uma forma que nós, como co-criadores, podemos criar um mundo melhor, é a partir do nosso querer. Então, a gente faz a afirmação, desejando, querendo que aconteça uma nova era de amor e paz no mundo. Então, a gente começa fechando os olhos para a oração, respirando lento e profundamente, se acomodando, coluna ereta. Isso, respira fundo, relaxa o corpo e se mantém aqui, nesse momento. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado, para que eu possa perceber melhor a consciência da sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas com perfeito amor. Sei que meu propósito maior é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és ah, a maravilha. Vou ler aqui. Pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Isso. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio no ser, em minha vida, aos teus cuidados. E assim, mantendo os olhinhos fechados, a gente fica em silêncio, os olhos elevados para o lado das sobrancelhas, respirando lenta e profundamente, procurando não pensar as coisas o tempo todo. Deixa os pensamentos distantes, longe. Concentra no seu silêncio, naquele vazio interior. E assim vamos começar.
E assim a gente retorna mantendo os olhos fechados para ouvir a afirmação que Jesus deixa nas cartas de modo concentrado, desejando muito isso, que é o momento da gente co-criar um mundo melhor. Então começamos. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. E assim, vamos abrindo os olhos devagar, retomando. E assim vamos ler de novo a parte que Jesus mostra sua passagem pelo momento da crucificação. Está na carta 2. Quem está aqui com o PDF que nos acompanha é na página 118. E aí eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês possam acompanhar a leitura juntos. E aí sim, como a gente já leu uma primeira vez, a gente consegue talvez dar uma parada e comentar alguma coisa quem sentir vontade. Então, vou dar uma leitura, para um pouquinho, quem quiser comentar, e aí a gente continua. Então, vou começar aqui do momento em que ele vai celebrar a Páscoa. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última ceia com todos reunidos, e sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo mundo, pelo meu povo, e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradas israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentados, sem que nenhum tivesse se salvado. Era um tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava
de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, enquanto eu tinha dito que com toda a clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar o seu último filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo. Amando a todos os seres vivos da criação como eu amava, essa prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com um certo cinismo, perguntava-me que sinal podia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podia esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes. Depois pensei que se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o aos meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido e pedi que repetissem o partir o pão e distribuir em lembrança do sacrifício do meu corpo para trazer a verdade. A verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, pois que era o símbolo do meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava ao seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Em segredo, entendi os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o papel da sua natureza, que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei esses pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez, perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissesse. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante da minha situação, assegurei a eles que não tinham o que temer por sua segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para a Galileia.
Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo o que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além da sua própria dor e sofrimento para sentir, talvez, uma faísca de amor e compaixão para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles? Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos, conheceriam e sentiriam minha presença e isso os consolaria. Disse que se agarrassem às recordações do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se, foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contassem mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras. Mas o estado dos meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando a sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial, cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Maior, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse da minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado de julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se do meu corpo torturado, fui levado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosa bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinham deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me.
No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois da minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido, segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém tivessem cumprido o sabá, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança a cavalo, levaria o meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galiléia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado o refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta, seguindo o mapa que eu havia dado a ele, e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamento. Depois, reconstituiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como esse mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos. O fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisso com cuidado. Tendo sido libertado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim, em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física do meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada, quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam a aparência da matéria. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências da minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim o fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois da minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro das suas mentes, com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tenha ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal, transforma-se em luz individualizada, uma consciência individualizada que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo o que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento sem nenhuma necessidade, sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria.
quando eu estava preso num corpo, também estava em grande medida confinado a esses padrões de frequências vibratórias e de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além das suas experiências passadas. E, portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências, estados de ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Deste modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Então, acho que eu vou, como a gente está focado aqui no momento da crucificação, vou interromper um pouquinho, que a gente já leu bastante, e resumir aqui esses momentos, né? Primeiro, a Santa Ceia, que foi tensa. A gente leu aqui que para Jesus não foi tranquilo, ele já não estava com um padrão elevado vibracional, ele estava triste. Ele conta que essa tristeza baixou os níveis de vibração e que ele acabou, nesse momento, ouvindo as conversas dos discípulos que estavam enaltecendo o momento de Páscoa lá no Egito e que matar o cordeiro, ensanguentar e tal, tudo isso era totalmente fora do que ele tinha falado, ficou muito desgostoso, e aí criou essa história do pão, do vinho, para marcar para os discípulos a lembrança dele ao longo do tempo, né? Então, essa foi a razão para que ele criasse esse momento e que ele sabia, né? Só que os discípulos não estavam ainda com aquela certeza de que isso ia acontecer, crucificação. Mas ele explicando ali foi uma angústia geral, todo mundo não ficou bem, né? E ele já sabendo de Judas, falou: vai fazer o que você tem que fazer. E pediu que todos, né, ficassem confiantes que ele estaria ali, mas que agora todo mundo podia ir mesmo com suas famílias, estar longe dele. E ele foi para o Monte das Oliveiras se reconectar. Então, como desde o início do livro das cartas a gente viu que Jesus foi um ser humano, lógico, em condição de se iluminar, mas que foi um ser humano. E ele fala aqui por último, né? Nós estamos imersos no corpo físico, à mercê de muitas coisas que vai ter aqui como encarnado no corpo e que não tem como escapar. Então, ele também teve seus momentos de viver as emoções humanas e ele foi para o Monte das Oliveiras naquele último momento para se reabastecer, meditar, reconectar com o Pai, se transformar naquele puro amor, mutar nele, estar nele, nesse amor, ele se reconectar e permanecer nessa energia amorosa universal, para que ele passasse aquele momento da crucificação. E observando aqui que ele nem quis comentar nada sobre aquela passagem, toda essa paixão de Cristo que a gente cansou de ver aí, divulgado nas redes sociais hoje. Ele não viu necessidade. Com o estado que ele estava de êxtase, de amor pleno, não fez com que ele sofresse aquilo. E ele se viu, depois que desencarna, numa gloriosa luz, num êxtase indescritível, como ele fala aqui, né? Então, realmente, pôde voltar a ser visto, não como ressuscitado, né? Então, a leitura aqui faz assim, uma crítica à ressuscitação, que é até bem forte, né? Dizendo assim, que absurdo até o século XXI estar acreditando que eu voltei no mesmo corpo que morreu, né? E que ele questiona isso, né? Como assim, né? Como assim? Hoje se sabe que a gente vive, né, em outra dimensão espiritual quando morre, né? Então, mas ainda assim não. Acreditando que ele viveu no mesmo corpo é uma coisa assim que ele não fez alguma uma crítica aqui. Mas ele volta para as pessoas que conseguem ver, ele mantém um padrão vibracional possível para isso. E
termina falando, né, de toda essa nossa condição humana, o quanto que a gente pode ascender, o quanto que a vida dele não precisava nem de ser vivida nesse sofrimento de tristeza todo, e que é desnecessário a gente sofrer pela morte dele, porque tem uma outra parte, em outro momento, que ele fala que ele morreu, mas que ele ficou livre. Ele se libertou, ele fala aqui que ele sentiu que o trabalho dele foi cumprido, que está tudo bem. Então, assim, o sofrer humano sobre a morte dele não é necessário. Talvez ele fale, olha, eu morri, mas foi uma libertação. Então, o entristecer, talvez, né, pode ser a cultura que fez com que as pessoas se sentissem, né, morreu por nós, para pagar nossos pecados. Mas ele não morreu assim, porque lá na carta 1 ele fala, olha, eu morri, mas eu não fui pagar pecado, isso era uma norma, um dogma judeu. Ele morreu porque ele estava falando demais, falando as verdades da existência, e incomodou as pessoas, então ele foi morto. Ele foi, né, como queima de arquivo. Ele fala bem claro que isso não ficou bonito assim, né? Morreu para salvar todo mundo dos pecados. Então, tá, isso ficou, ajudou ele a não se ser esquecido ao longo dos séculos, mas que no fundo, não foi para isso, né? A gente sabe que ele foi perseguido mesmo para parar de falar o que ele falava. E que muito, né, que ele deixou desse conhecimento foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo. E hoje, quando a gente lê essas cartas, a gente percebe o quanto que a gente não soube de coisas importantes que faz toda uma diferença. Até que a gente já está na carta 6 e a gente já entendeu muitas coisas, o quanto que não encontramos antes nas nossas religiões, que conhecemos e que agora a gente sabe que sempre há algo a mais para se aprender e interpretar no nossa história, né? Então, meninas, fiquem à vontade para dizer como que vocês se sentiram com essa história de novo, reler, estar na Páscoa, simbolizar esse momento lendo de novo através das falas de Jesus nessa carta. E aí fica aberto para deixar um comentário, ou a gente vai encerrar. Veja aí, quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Abre o microfone, todo mundo quietinho. É isso mesmo, então tá tudo bem. Tá bom. Então, eu vou encerrar. Semana que vem a gente dá continuidade à carta 6, que é o momento da gente, né, seguir. São 8 cartas, né? Então, a gente está caminhando, 9 cartas, a gente está caminhando para o final já. E assim, a gente não para de refletir, porque Cristo, nessas cartas, só desconstrói as nossas crenças. É isso que ele faz, como agora, né? Então, um abraço e até a próxima.